Se coloque de pé e abra a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia e se coloque de pé, em Mateus 5, 9. Miquel já projetou aqui, nós vamos fazer a leitura como fizemos na semana passada, todos juntos. É um texto pequeno, mas um texto que carrega uma grande mensagem, uma grande profundidade. Mateus 5, 9. Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado porque nós podemos chamar o Senhor de Pai. E enquanto pacificamos este mundo, as pessoas reconhecem que nós somos filhos de Deus. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a compreender, a internalizar e a aplicar às nossas vidas as verdades que vamos aprender agora. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu já quero, desde antemão, irmãos, pode assentar, pedir perdão porque hoje eu vou beber mais água que o normal. E talvez eu interrompa, como vou fazer agora, a exposição para tossir. Eu, infelizmente, peguei uma gripe e estou tossindo muito. Eu peço que os irmãos relevem isso aí. No ano de 1992, queridos, um casal de nordestinos recebeu uma grande notícia. Seu primeiro filho estava a caminho. Os dois estavam felizes e muito alegres com a chegada do seu primogênito. Mas apesar de toda essa alegria, a relação entre a futura mamãe e a sua sogra não era uma relação muito boa. Mesmo sem motivos, a sogra vivia a acusar a mulher de adultério. Vivia murmurando aqui e acolá e dizendo a outras pessoas: esse filho é de qualquer pessoa, menos do meu filho. O tempo passa e depois de 7 meses esse bebê nasce de forma prematura. Ao avistar o bebê, a primeira coisa que a avó diz, e cheia de alegria, a plenos pulmões, ela diz: esse filho, esse menino, é a cara do meu filho. A mãe, que passou por 7 meses de acusação, diz em alto e bom som: não, esse filho é de qualquer outro, menos do filho da senhora. Pois bem, apesar da resposta vingativa e irônica da dona Marli, minha mãe, essa foi a primeira vez que alguém atestou que, inegavelmente, eu era filho do seu Zé II, meu pai. De lá para cá, muitas outras coisas tornam isso claro. E se você conhece o meu pai, você sabe do que eu estou falando. A nossa aparência física é muito semelhante. A forma de brincar, de estar sempre brincando ou provocando as outras pessoas, e até mesmo a forma de comer. Meu pai gosta de comer a comida fria, não gosta de ir na panela a hora que sai, e eu também não gosto. Tudo isso faz com que as pessoas olhem para mim e digam, sem dúvida nenhuma, o Joabe é filho do seu Zé II. Pois bem, nós chegamos à penúltima bem-aventurança apresentada por Jesus. E nela ele afirma uma mensagem muito poderosa, uma frase muito impactante. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O crente, queridos, não é pacificador para se tornar filho de Deus, mas é pacificador porque já é filho de Deus. Esse Deus que nos chama a ser seus filhos é conhecido por várias qualidades e, dentre elas, por ser um Deus da paz, um Deus que busca a paz. Você pode ver isso em Romanos 16, 20, em Filipenses 4, 9 e em Hebreus 13, 20. Parafraseando o que dirá o pastor Leandro Peixoto, da CIB de Goiânia, quando ele pregou nesse texto, eu diria que o Pai Celestial, o nosso Deus, é alguém que persegue a paz. E assim,
os seus filhos são feitos pacificadores, porque refletem o seu caráter. Ser pacificador, irmãos, não é uma moeda com a qual nós podemos comprar a paternidade divina, não. Ser pacificador é refletir de forma tão clara uma qualidade do nosso Pai eterno, a ponto de que as pessoas possam nos olhar e dizer, sem dúvida, ali vai um filho de Deus. Sabendo disso, dessa herança que herdamos do Senhor, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre como os filhos de Deus podem refletir o desejo do seu Pai eterno de promover a paz nesse mundo caído, que por conta do pecado vive em guerras e em conflitos. E nós vamos fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria trazer destaque é em como nós, os filhos de Deus, podemos promover a paz nesse mundo é lidando com os conflitos entre mim e o outro, lidando com os conflitos que eu estou diretamente ligado. Em uma cultura como a nossa, a forma de lidar com conflitos que nós temos, ela tende a se afastar a cada vez mais daquilo que a Escritura nos ensina como fazer. Temos sido bombardeados por métodos que minam qualquer tipo de humildade e de temperança. Nós somos encorajados a usar todo tipo de ferramenta ou método para ganharmos discussões. Nós entramos em discussões para esmagar outra pessoa. Parece que para o mundo, quanto mais humilhante for o debate, quanto mais humilhante for a resolução do conflito, melhor é. Isso, queridos, é totalmente alheio ao que Jesus ensina. Ao pensar em conflitos pessoais, Jesus espera que nós, os crentes, nós, os pacificadores, uma postura extremamente avessa ao que ensina o mundo. Enquanto o mundo nos ensina que nós precisamos gerir os nossos conflitos de forma vingativa e violenta, olhando apenas para algum tipo de vitória, custe ela o que custar, a Escritura nos ensina a adotarmos uma postura amorosa, uma postura sacrificial e, principalmente, uma postura proativa. Uma postura de caminhar em direção à resolução do conflito. Não é uma postura reativa. Não, eu vou ficar quieta aqui no meu canto e se o Maicon quiser resolver a treta que nós temos, ele que venha até mim. Não. A postura que a Escritura nos ensina é uma postura corajosa, uma postura ousada, uma postura de ir até a pessoa e dizer, nós precisamos resolver aquele conflito que nós temos. Essa postura visa não só uma troca de acordo de dizer, não, está tudo bem, não, ok, vamos esquecer isso. Não, não é isso. Essa postura de restauração de conflitos, ela visa a restauração também daquele relacionamento que outrora foi quebrado, que outrora foi danificado, em que ambos são beneficiados. No modo como a Escritura nos ensina a lidar com os nossos conflitos pessoais, queridos, não há perdedores. Não há vencedores e perdedores. Há somente quem ganhe, porque o relacionamento é plenamente restaurado. Nós aprendemos um pouco sobre isso no texto que eu vou ler agorinha pouco na nossa escola bíblica, onde nós aprendemos sobre a disciplina bíblica, sobre como gerir o pecado na igreja. E o texto de Mateus 18, ele vai nos explicar bastante. Nós temos falado tanto desse texto, sermão após sermão, parece que esse texto salta da Escritura para nós. E, queridos, eu queria chamar a sua atenção. Se o Espírito Santo tem trazido esse texto tantas e tantas vezes para que nós pensemos acerca dele de tantas e tantas formas, em abordagens tão diferentes, eu penso que esse texto merece
uma atenção especial dessa igreja. Pois bem, veja como esse texto me ensina e te ensina a lidar com os nossos conflitos pessoais. Ele diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas e se ele não ouvir? Volte lá com 2 ou mais e fale com ele de novo. E se ele não ouvir, leve à igreja. Diga, tentamos procurar o irmão para restaurar, para reaver o nosso relacionamento, para restaurar aquilo que o conflito quebrou entre mim e ele, mas ele não quis nos ouvir. E aí, como nós aprendemos na nossa escola bíblica, se mesmo assim a pessoa se recusar a ouvir a igreja, ela deve ser desligada do rol de membros. A forma descrita nesse texto, queridos, é a forma como um pacificador lida com seus conflitos. É a forma com que um crente trata as suas brigas, trata as suas indiferenças, trata as suas tretas. Veja que o desejo do crente não pode estar em triunfar sobre o outro. O objetivo aqui não é dizer quem está certo e quem está errado com o objetivo de pisar o outro, de humilhar. Está vendo? Agora todo mundo sabe que eu estava certo e você estava errado. Não é isso. A Escritura nos ensina que tudo deve ser investido, todos os recursos que nós temos à mão precisam ser investidos para que os relacionamentos sejam restaurados. A visão da Escritura não é coroar aquele que estava certo e enxotar aquele que estava errado. Não! O objetivo dos pacificadores é fazer com que dali, daquela resolução, daquele conflito, ambos possam sair de mãos dadas, com o relacionamento reavivado, com o relacionamento reafirmado, com o relacionamento mais concreto, através do perdão. Aqui, queridos, é importante a gente fazer um ponto. Ser um pacificador, preste atenção nisso. Ser um pacificador não significa pagar qualquer preço pela paz. Vou te explicar. Infelizmente, existem alguns casos em que a paz não será possível. Infelizmente, existem alguns casos. Infelizmente, existem alguns casos que buscar a paz não resultará em comunhão, em que encontrar a paz em um conflito não resultará em reconciliação, mas em separação. Como, por exemplo, em um casamento. Em um casamento no qual a violência ou o adultério dominam, onde o cônjuge trai o outro deliberadamente, se negando ao arrependimento, aonde a violência, seja ela física, seja ela psicológica, aonde não há arrependimento, infelizmente, buscar a paz nesse tipo de relacionamento significa retirar a parte ofendida de perto do seu agressor. Ou ainda, em ambientes em que os relacionamentos envolvem, ou que a paz nos relacionamentos envolvem negar ou flexibilizar aspectos fundamentais da nossa fé. Não. Ser pacificador, queridos, não é ter a paz a qualquer custo. Não é pagar qualquer preço pela paz. Se para ter a paz eu preciso negar que Jesus Cristo me salvou, que haja guerra. Se para ter a paz com alguém eu preciso negar que eu tenho um Salvador que está agora preparando moradas para mim no céu, não haverá paz. E queridos, infelizmente, muitos crentes têm negociado a sua fé para ter paz. Seja paz na família,
seja paz no trabalho, seja paz por onde quer que estejam. Há cristãos negando a Jesus Cristo, negando aspectos da sua fé, aspectos fundamentais. Eu não estou aqui dizendo sobre discussãozinha de internet, sobre coisas secundárias, terciárias, muitas vezes sobre coisas que nem deveriam estar sendo discutidas. Eu estou dizendo sobre aspectos fundamentais da espinha dorsal da nossa fé. Nesses casos, queridos, infelizmente, a paz não será possível. O pacificador não crê que a paz pode lhe custar qualquer coisa. Eu não estou dizendo que você deva fazer disso um argumento para que você deixe de buscar a paz. Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Porque senão depois você vai dizer, não, eu não vou buscar a paz porque isso aqui é muito caro para mim. Não, eu estou falando sobre violência doméstica, estou falando sobre adultério, estou falando sobre negar aspectos fundamentais da fé. Por muitas vezes nós vamos pagar caro, nós vamos ter que perder discussões para que haja paz. Mas quando envolve aspectos fundamentais da nossa fé, esses aspectos são inegociáveis. Tão inegociáveis, que há nesse momento também, ao mesmo passo que existem cristãos negando a fé para ter paz, existem cristãos enfrentando guerra, enfrentando tortura, enfrentando martírio para bater no peito e dizer, eu sou um crente e não me nego a isso. Policarpo de Esmina, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, ele foi condenado à fogueira por crer em Cristo. Já tinha ali seus 85 anos, 86 anos. Amarrado à fogueira, o imperador tentou desencorajar e dizer, Policarpo, não me faça isso. Não me faça atear fogo num homem tão idoso. Negue a Jesus e siga a sua vida. E Policarpo disse, o fogo que você acenderá apagará em algumas horas. Mas o fogo que espera aqueles que negam a Jesus, aqueles que não creem em Jesus, é um fogo que arderá pela eternidade. O imperador continuou e disse, Policarpo, eu tenho feras. E Policarpo disse, solte-as. Se elas não estiverem ávidas o bastante para me devorar, eu vou dar tapas na cara delas para que elas me devorem. Policarpo, negue a Jesus. E Policarpo disse, eu tenho servido ao meu Senhor por décadas e décadas, e Ele tem sido tão bom comigo. Como poderei eu negar agora o meu Salvador? Os pacificadores, queridos, eles buscam a paz, mas não negligenciam o evangelho que creram para ter a paz. Feita essa observação, eu quero concluir esse ponto resumindo que os pacificadores, eles são aqueles que tomam a iniciativa e fazem de tudo para que a solução de seus conflitos resulte em relacionamentos restaurados. Uma segunda forma pela qual os bem-aventurados buscam promover a paz nesse mundo é também mediando conflitos. O crente, por ser alguém que carrega consigo o caráter pacificador de Deus, será, ou pelo menos deveria ser, aqueles a quem as pessoas buscam para mediar, para gerir os seus conflitos. E mesmo, preste atenção nisso, e mesmo quando as pessoas não te procuram para que você ajude a solucionar um conflito, o desejo do crente pela paz o move em direção aos conflitos alheios. Já ouviu aquele ditado? Em briga de marido e mulher, ninguém, só o crente, só o bem-aventurado. Os pacificadores de Jesus não conseguem ver um conflito acontecendo e não tentar levar esse conflito ao fim. Não tentar levar esse conflito a uma resolução.
A Bíblia, além de nos ensinar a como lidar com os nossos próprios conflitos, ela também nos ensina que, como herdeiros de Deus que busca a paz, nós temos que agir, não só para que haja paz no meu relacionamento com as pessoas, mas para que também haja paz na comunidade que nos rodeia e principalmente na igreja. Paulo fez isso. Nós já lemos esse texto em um dos sermões para trás, onde Paulo faz a mediação do conflito que existia entre Filemon e o seu escravo Onésimo. A carta a Filemon é uma carta toda para resolver um conflito. E Paulo pede para que Filemon perdoe e receba de volta o seu escravo, que agora, além de escravo, era um irmão em Cristo. Em Filipenses 4, Paulo pediu para que um dos membros daquela igreja, a quem ele chama de companheiro, ele pede para que esse companheiro ajudasse a Evódia e Sintique a resolver a rusga que tinha entre elas. Eu não sei se foi um debate na MCM, o que aconteceu lá com essas mulheres, se uma queria chá e a outra queria café, mas teve uma briga. E Paulo diz: meu companheiro, ajude essas duas mulheres, que são também minhas companheiras, a resolver os seus conflitos. E em 1 Coríntios 6, de 1 a 6, Paulo faz uma dura repreensão à igreja de Corinto. Veja o quanto as palavras de Paulo são duras. Ele diz: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, ou seja, se tem uma briga interna, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? O povo estava brigando e estava indo no tribunal. O povo estava brigando e estava indo na delegacia fazer queixa, um irmão contra o outro. E Paulo diz: como que isso pode acontecer? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Paulo queria causar vergonha. Paulo queria constranger aquela igreja. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro. E isso diante de descrentes. Eu não sei se você tem facilidade de sentir vergonha alheia. Eu tenho um pouco. E eu imagino o portador da responsabilidade de ler essa carta para a igreja. Lendo isso e vendo tudo que estava acontecendo na igreja. Paulo, queridos, parece estar interrogando, fazendo uma pergunta simples para a igreja de Corinto e dizendo: onde estão os pacificadores da igreja de Corinto? Onde estão os filhos de Deus, que Jesus disse que serão pacificadores? Acaso não há um só pacificador nessa igreja? E se você se lembra bem, bem-aventurados se remete a crentes. E dizer que não há um só pacificador na igreja quer dizer que havia ausência de crentes na igreja. Os bem-aventurados de Jesus, queridos, são pacificadores porque não se omitem diante dos conflitos que acontecem à sua volta. Não se contentam em ficar assistindo o circo pegar fogo, enquanto se isentam da responsabilidade que receberam de prover paz aonde estão. O crente não é aquele que diz: eu quero ver o circo pegar fogo e eu com um galão de gasolina do lado.
O crente não é aquele que encoraja discórdias. O crente não é aquele que fica assim, ih, tá vendo? Ó, falou que sua mãe é feia, ih, vai, eu não deixava. Não. O crente é alguém que caminha aonde há conflitos para fazer essas pessoas se reconciliarem. Assim como a minha mãe e a sua mãe faziam. Não sei se a mãe de vocês fazia, mas a minha mãe fazia. Quando eu e a minha irmã brigavam, ela falava assim, eu vou amarrar vocês dois o dia inteiro juntos. Como castigo? Não, para que vocês saiam dali reconciliados, para que haja reconciliação. Os bem-aventurados não fazem isso. Pelo contrário, aqueles que serão chamados filhos de Deus são conhecidos por desempenharem com coragem e com ousadia o caráter pacífico que receberam de seu pai. Não só nos embates em que eles estão envolvidos diretamente, mas em todo e qualquer lugar onde há contendas instauradas e a paz precisa ser plantada de volta. O crente é pacificador quando busca trazer paz ao meio em que ele está inserido. Amém? Por isso, queridos. E por fim, eu gostaria de destacar um terceiro aspecto sobre os pacificadores, sobre como eles podem promover a paz através das suas vidas. E o terceiro ponto é levando a paz de Deus aos homens. Eu gostaria de abordar esse aspecto que é mais missional dessa bem-aventurança. Até aqui nós aprendemos sobre a nossa responsabilidade em resolver os nossos próprios conflitos e também de sermos bons mediadores nas contendas que nos rodeiam. Nesse terceiro ponto, eu gostaria de pensar, queridos, sobre algo maior, algo mais perigoso e também algo mais urgente, em que o conflito pacificador dos crentes se faz necessário agora, que é a rebelião do homem contra Deus. A Bíblia nos diz, em Isaías 59:2, que o pecado produz uma coisa entre nós e Deus: separação, distância. O pecado nos afasta de Deus. Essa separação, queridos, não é uma separação de 200 quilômetros, de 300 quilômetros, de um dia de viagem, não. Essa separação ela é tão grave, ela é tão grande, que ela nos torna, ou ela torna o homem natural um inimigo de Deus. A forma de solucionar esse problema é reconciliando o homem com o seu Criador. E Paulo, ele dirá como essa reconciliação acontece em Romanos 5:1-2. Veja o que ele diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, para que a paz seja instaurada no relacionamento do homem com Deus, é preciso que o homem creia em Jesus. Mas você pode se perguntar agora, aonde entram os pacificadores? Qual é o papel do crente nisso? Qual é o papel dos filhos de Deus na reconciliação da humanidade com Deus? Paulo também responde essa pergunta, ainda em Romanos, mas no capítulo 10, 13-15, ele vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E ele começa uma série de perguntas à igreja. Ele atesta que aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, mas ele começa a desafiar a igreja e dizer, como, pois, invocarão aqueles que não creram? Aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ah, como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas.
Os bem-aventurados de Jesus, meu querido, promovem a paz entre Deus e os homens quando fazem as boas novas de Jesus Cristo chegarem a cada canto dessa terra. Quando se esforçam para que o evangelho seja pregado a todas as tribos, povos e raças. Em uma das minhas aulas de prática ministerial que eu tive com o pastor Newton no seminário, ele fez uma pergunta à nossa classe e ele disse assim: o que vocês julgam ser o maior privilégio do ministério pastoral? Eu não me lembro o que eu respondi, mas eu me lembro muito claramente da resposta de um dos meus colegas que me marcou. Esse colega disse o seguinte: o maior privilégio de um pastor no seu ministério é participar da solução dos problemas das pessoas. O maior privilégio do ministério pastoral é ser parte da solução de problemas. E essa resposta me marcou tanto que eu lembro dela hoje, mas não lembro do que eu respondi. Mas sabe o que é melhor do que essa resposta? É entender, queridos, que participar da solução dos problemas das pessoas não é um privilégio apenas do pastor, não é um privilégio apenas da liderança da igreja, não é um privilégio apenas de um e de outros, não. Participar da solução dos problemas das pessoas é um privilégio, é uma dádiva que todo cristão tem acesso. Ou melhor dizendo, da qual todo cristão é responsável. Porque às vezes se eu disser privilégio, alguém pode falar assim: mas se é privilégio eu posso, se é uma coisa que eu estou ganhando, eu posso me negar a ganhar. Não. Fazer parte da solução dos problemas das pessoas é responsabilidade de cada cristão. Como o texto que nós lemos hoje no início, o texto que nós estamos meditando dirá: bem-aventurados, felizes, privilegiados, são quem? Os pacificadores. E se lembre, quando a Bíblia fala, toda vez que você ler uma bem-aventurança, ela não está falando sobre um grupo específico da igreja, ela está falando de todos os crentes. Todo crente é um pacificador, todo crente é humilde de espírito, todo crente é manso. A maior dádiva que nós temos como cristãos é compreender que nós podemos levar a paz parte de um aspecto terreno, quando nós ajudamos as pessoas a solucionarem os seus próprios conflitos. Como é bom, queridos. Eu não sei se você já pôde ter esse privilégio de alguém te chamar e falar assim: eu estou brigado com fulano, você podia me ajudar? E você colocar os dois ali juntos e dizer: rapaz, vocês não podem ficar assim não. Vocês precisam se resolver. Fulano, perdoa o ciclano, ciclano, melhora, perdoa o fulano. E você vê as duas pessoas saírem dali rindo. Saírem dali como se nada tivesse acontecido, ou melhor ainda, saindo dali com um relacionamento mais vigoroso, saindo dali com a amizade, com o casamento mais forte, mais dependentes do Senhor. Mas não para no aspecto terreno. Além de ajudarmos pessoas a solucionarmos esses choques entre si, o nosso privilégio chega à eternidade. Quando nós apresentamos às pessoas o caminho da paz com Deus, que está em Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? Que quando você prega o evangelho, quando você evangeliza uma pessoa, você está trazendo paz àquela vida. Você está construindo um trieiro no meio de um campo minado, cheio de guerra, cheio de conflitos, cheio de ódio, cheio de amargura, um campo de concentração que leva à condenação eterna. Você está abrindo um trieiro seguro
para que aquela pessoa encontre o príncipe da paz. Como pacificadores, queridos, nós temos uma grande responsabilidade. Cabe a nós buscar a paz em nossos relacionamentos. Se você está brigado com alguém hoje, sabe de quem é a culpa? Sua. Se você é um crente e existe um conflito com alguém, a culpa não é de mais ninguém, a não ser sua. Porque você é um pacificador. Ah, mas a outra pessoa também é crente, então ela também é culpada, tanto quanto você, tanto quanto eu. Como pacificadores, nós temos a responsabilidade de caminhar em direção às pessoas e resolver. Nós precisamos ter coragem, queridos. Largar de mão o medo, largar de mão o orgulho, a altivez de dizer, não, ela que tem que vir. Não, nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos resolver. Nós precisamos buscar a paz nos nossos relacionamentos pessoais, ao mesmo tempo que mediamos os conflitos para que haja paz ao nosso redor. Se a sua volta está tendo conflitos, está tendo brigas, intrigas, você é a pessoa que Deus vai usar para resolver aquilo ali. Você é que vai ser a pessoa usada para trazer paz àquele ambiente. É inadmissível, queridos, um ambiente onde um crente está que vive em guerra. Nós não somos pacificadores? Nós não somos responsáveis por levar a paz? Como que ao nosso redor pode haver guerra? E enquanto isso, de forma urgente, buscamos promover paz aos perdidos através de um caminho que é a pregação do Evangelho. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa função como igreja. Mas quem sabe, você está aqui nessa noite e ainda não é um pacificador. Quem sabe você ainda não ouviu de Deus, vinde a mim, filhinho. Quem sabe de fato você ainda não é um filho de Deus. E hoje, ouvindo a tudo isso, sobre o que meditamos e pensamos, você tenha percebido ou se percebido um desses homens, uma dessas mulheres que vive travando guerras com Deus, que vive guerreando contra o Senhor, que busca agir só pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias vontades. Quem sabe você seja daqueles que fuja do Senhor, que está fugindo, correndo para longe de um compromisso real e sincero com Cristo. Se esse é o seu caso, é possível que o Espírito Santo esteja nesse momento te desarmando, te chamando a abandonar a guerra e a se render àquele contra você tem guerreado por toda a vida. E eu quero tranquilizar o seu coração. Se esse é o seu caso, fique tranquilo. O general a quem você se entregará não é um carrasco. Ele não é um guerreiro mau que vai te escravizar e te maltratar pelo resto da vida. Muito pelo contrário. Esse general é alguém que te libertará do jugo do pecado e te dará vida, querido. Não só vida para essa vida. Não só vida até que o fôlego dos seus pulmões se extingua. Não só vida enquanto houver ainda vida nesse corpo, mas vida que jorra para a vida eterna, vida abundante, vida plena, vida que nos satisfaz por completo. Vida não só para essa existência, mas vida para a existência vindoura, aonde não haverá mais pecado, aonde não haverá mais guerras. O Deus que busca a paz enviou seu Filho para nos salvar. Jesus Cristo, querido, é quem te chama hoje.
te chama para uma nova vida. Uma vida em que foi posto um ponto final na sua guerra contra Deus. Onde por meio da fé, naqueles a quem chamamos de príncipe da paz, nós herdamos a vida. Creia em Jesus, querido. Não saia daqui hoje sem tomar essa decisão ao lado dele. Se renda ao nosso general e obtenha vida e vida abundante. E para você, crente, para você, bem-aventurado, para você, pacificador, eu queria deixar 5 conselhos. Grave-os, anote, se possível, crave esses conselhos no coração que te foi dado pelo Mestre. Primeiro conselho: cuidado com a língua. Saiba o que falar. E melhor ainda, saiba quando falar aquilo que você quer falar. Muitas vezes, conflitos não são solucionados porque nós falamos o que não devíamos, ou falamos o que devíamos no momento em que não devíamos. Então tome cuidado. Tiago vai dizer que a nossa língua é um pequeno instrumento, mas capaz de incendiar o mundo todo. Vigie. Pense 2 vezes. Uma palavra lançada e uma flecha atirada não voltam. Não voltam. Então, quando você estiver, seja lidando com os conflitos pessoais ou mediando conflitos, saiba o que você vai falar e quando você vai falar. Pense bem nisso. Cuidado com a sua língua. Segundo conselho: sacrifique-se pelo outro. Na maioria, preste atenção, na maioria dos casos é melhor ter paz do que razão. Vou dar um exemplo. Casamento acontece demais. O marido chega do trabalho, tira o sapato, chega da rua, tira do sapato e larga em qualquer lugar. A mulher vem brava. Por que você deixou esse sapato aqui? E aí ali começa, desencadeia uma grande guerra por causa de um par de sapatos fora do lugar. Às vezes, queridos, é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ou o homem pegar o sapato caladinho, como diriam alguns, pianinho, guarda lá. Não começa uma discussão: ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu ia guardar lá agorinha. Não vale a pena. Às vezes, é melhor, mulheres, vocês estão certas, lembrem-se disso. O lugar do sapato não é lá. Mas às vezes, é melhor pegar o sapato e guardar lá. Às vezes a gente começa guerras intermináveis, principalmente no casamento, e essas guerras, elas acabam perdendo o propósito. Começa com o sapato, e depois de meia hora você não sabe mais por que você está brigando. A briga agora é só para a outra pessoa falar assim: não, você está certo. Não, é melhor, em alguns casos, lembre-se do que nós falamos. Se não negligencia o Evangelho, se não faz você abrir mão das verdades do Evangelho, às vezes é muito melhor. Tá bom, meu bem, tudo bem. Pronto, paz. Principalmente se essa pessoa faz sua comida, tá? Tenha paz com essa pessoa. Terceiro conselho: seja imparcial na mediação de conflitos. Ouça, considere todos os lados e, principalmente, use a Escritura como mediadora desse conflito. Busque a Bíblia para mediar esse conflito. Quarto conselho: faça discípulos. O que tem a ver fazer discípulo com gerar a paz, com promover a paz? Ensinar outras pessoas o que é e como promover a paz é um grande atalho
para que ela seja uma pacificadora, ou para que ela também promova a paz. Então, traga pessoas para perto de você. E aqui, sabe aquela pessoa de gênio difícil? Aquela que você olha e fala assim, não, esse aí nunca vai ser um pacificador. Isso é turrão, isso dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Discipule essa pessoa. Ensine ela a ser um pacificador. Chame ela para caminhar, caminhar perto de você e seja pacificador perto dela. Foi isso que Jesus disse, que Paulo disse. Pelo bom exemplo, nós vamos ganhar as pessoas. Não adianta também você chamar a pessoa para caminhar contigo e você não promover a paz em lugar nenhum. Por isso, faça discípulos. Ensine as pessoas. Se você abrir a sua Bíblia no finalzinho de Mateus, uma das partes que está incluída em fazer discípulos é ensinar todas as coisas ao discípulo. Inclusive como ser um pacificador. E último conselho. Faça missões. Invista em missões. Fazer o evangelho chegar ao maior número de pessoas significa ter mais pessoas se tornando pacificadoras. E esse é o melhor jeito de promover a paz. Em um filme, não vou me lembrar agora o nome, um dos personagens vai dizer que para o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Se a gente enche o mundo de pacificadores, a tendência é que o mundo se torne um lugar mais pacificador. Por isso, invista em missões. Investir em missões é orar por missões, é fazer missões. Você pode fazer missões, você não precisa ir para a Ásia fazer missões. Você pode atravessar a nossa rua e fazer missões. Você nem precisa atravessar a nossa rua, você pode andar no nosso quarteirão e fazer missões. E você pode contribuir com missões. Envolva seu dinheiro nisso. A gente investe nosso dinheiro em tanta coisa. E quando a gente precisa envolver na paz, a gente não investe. A gente fica desejando, né? Eu quero a paz mundial e fica esperando da ONU, fica esperando de países desenvolvidos. Não, queridos. Promover a paz está em fazer missões, em fazer missionários irem para o campo e sustentar crentes em todos os lugares do mundo para que o evangelho chegue às pessoas e a paz de Jesus preencha os corações. Bem-aventurados, queridos, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Com toda certeza, não há título melhor do que este. Amém.